Então, essa é a apresentação, né, da questão da resolução da questão 5.1 de Grips, tá? É uma partícula carregada de campo magnético, tá? Então, um dos itens da magnetostática é a oficina de exercícios 2, tá? Então, a disciplina é eletromagnetismo, cálculo magnetostático, tá? Então, do que trata, né, a questão? O enunciado objetivo. Uma partícula entra em uma região com um campo magnético uniforme bem entrando na página. Trajetória desviada para cima com deslocamento horizontal A e deflexão vertical D. Tá? Objetivo: determinar o sinal da carga e calcular o momento linear P. Então aqui vocês têm um desenho tridimensional, né? Tá? Aqui você tem um ponto de entrada, tá? da carga com velocidade V, né? E aí, na presença desse campo, que na questão ele coloca como entrando dentro da página, né? Ele acaba provocando um arco de circunferência. A trajetória é um arco de circunferência com raio R. Tá? Um raio R, tá? Empurrando a carga, né, para o ponto central. Então, diante disso, se você aplicar a regra da mão direita, né, você colocar a regra da mão direita aplicada a esse exemplo, onde você tem o campo, né, entrando na página e a velocidade indo da esquerda para a direita, depois eu vou mostrar a figura, né, na figura no plano, voltado para o plano, né, o plano da página, né, você vai ver que esse produto vetorial vai gerar uma força apontando lá para o centro da carga, gerando o efeito lá de uma gerando um efeito de um arco de circunferência na trajetória da partícula. Isso é característica das forças magnéticas. Geralmente elas atuam. Você tem uma carga magnética, uma carga Q, desculpa, entrando no campo magnético, né? A força magnética, pela questão de que ela é o produto vetorial, né? Ela é a carga vezes o produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético, né? Ela é sempre perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético, né? Então, ela não realiza trabalho, ela apenas modifica a trajetória da partícula. Então, esse problema 5.1 em síntese, você tem que a força magnética é Q, V vetorial B, né? E aí, como o campo magnético está perpendicular à velocidade, você vai ter que esse produto vetorial V vetorial B vai ser o módulo de V, módulo de B vezes seno de θ. Só que ele é perpendicular, né? O ângulo entre V e B é de 90 graus. Então, seno de 90 é igual a 1. Tá? Então, você vai ter que. A força magnética vai ser QVB. Né? Só que ele está descrevendo um arco de circunferência. Né? Um arco de circunferência. Então, esse arco, essa força, na verdade, vai ser igual à força centrípeta, aquela força que aponta para o centro. Né? Então, vai ser mv ao quadrado sobre r. Tá? E aí, a gente vai mostrar mais na frente que o r é dado por essa expressão, né, como você tem que ele quer a quantidade de momento, né, o m vezes v, você chega numa expressão que vai dar exatamente QBR, né, é igual a m vezes v. Então aqui está outra figura, né, dá para ver mais detalhadamente. Você tem uma partícula, uma entrada da partícula com velocidade v, o campo está entrando na página, se aplicando a regra da mão direita, você vai ver que a força vai estar exatamente é, no sentido do eixo da origem do sistema, né? Do eixo de coordenadas x, y e z. Tá? Outro item aqui que é interessante a gente observar é que a carga ela é positiva, né? Devido a questão de que ela não modifica, né, a direção da força, né? Ela está apontando para o centro da circunferência. Então, voltando novamente à dinâmica da partícula, né, a gente acaba vendo que Q vezes B, QVB é igual a mv ao quadrado sobre r, né? O momento é m vezes v, que é igual a QBR. Tá?
Então, o campo magnético não altera o modo da velocidade, né? Ele apenas curva a trajetória já no movimento circular. Ele não faz trabalho sobre a partícula, ele não cede energia, né? Ele modifica só a trajetória. Tá? Então, aqui está uma ilustração, né, do perfil do perfil no plano da trajetória da partícula. Aqui você tem a partícula Q, né, com velocidade v, né, e aí o raio total, né, o raio é exatamente essa distância r total. Aqui você tem a deflexão causada, que é d, e a distância entre esse ponto, né, até o outro ponto aqui, até o d, é a. Tá? Então, por simetria, esse retângulo aqui, ele vai ser A do outro lado e D também aqui, tá? Aqui você tem 90 graus e aqui 90 graus também. Em cada um desses, desses lados aqui, né, a diferença, o ângulo entre o D e o A, oh, desculpem, o ângulo entre o D e o A vai ser sempre 90 graus, né? Então, com isso, quando você for construir aqui essa diferença, o valor desse lado aqui, né, da distância desse lado, vai ser R menos D. Né? R total, e aí esse comprimento aqui que eu estou apontando com o mouse, ele é R menos D. Tá? Então, veja só, você tem um triângulo retângulo aqui, R de catetos R menos D, o cateto A, aqui, né, outro cateto A, e a hipotenusa igual a R. Então, R ao quadrado, né, vai ser igual a menos R menos D elevado ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? E aí você vai fazer uma determinada algebrismo aqui, né? Troca, eleva ao quadrado, utiliza o binômio de Newton para encontrar esses valores e para isolar o valor de R. E aí você chega aqui, o valor de R é igual a ao quadrado mais D ao quadrado dividido por 2D. Tá? Então, é a geometria do arco, né? Tem esse arco aqui, novamente, tá? A formação do arco, né? Com isso, com o valor que a gente encontrou do R, que é A ao quadrado mais D ao quadrado dividido por 2D, ele substitui naquela equação, né, que é mv, que é o momento, que é igual a P, que é igual a Q, é BR, tá? Com isso, você, substituindo o valor de R, você chega na expressão do módulo de P. Tá? Então, a carga é positiva, como a gente tinha descrito, né? Devido à não modificação da força, do sentido da força centrípeta, senão ele estaria fazendo um arco para baixo e não para cima. E o momento depende apenas da geometria do desvio e do campo magnético. Tá? Em módulo, ele é módulo de P, que é igual ao módulo de Q, B vezes B, A vezes A ao quadrado, mais D ao quadrado dividido por 2D. Tá? Então, aqui está a bibliografia, eu agradeço. Tá? Muito obrigado e até a próxima.